Estamos aqui de volta, aula de número 2 do curso Povos e Comunidades Tradicionais, do Conhecimento Identitário e Desafios para a Inclusão no Bolsa Família. Depois da aula de número 1, em que falamos sobre os povos e comunidades tradicionais, fazendo uma introdução ao conceito, definimos a partir da ideia das culturas plurais e da necessidade, da importância da construção identitária. Estamos aqui para falar sobre o percurso histórico do conceito de povos e comunidades tradicionais e desafios para seu reconhecimento social. Um detalhe, eu sempre vou mostrar esse slide do índice geral, destacando a aula em questão na cor azul. E os demais ficam aqui caso vocês queiram ter uma ideia do panorama geral do curso. Aqui nós temos o título da aula de hoje, da aula de agora. E me apresento novamente, meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias. E é uma alegria estar aqui com você. O sumário da aula em questão. Nós temos a divisão em 5 partes. Primeira parte, considerações iniciais. Depois nós vamos ao desenvolvimento dessa aula. Falamos sobre os primeiros marcos para reconhecimento de povos e comunidades tradicionais. Depois nós falamos sobre o que é necessário para serem reconhecidos, ou seja, para esses grupos serem reconhecidos. E aí já vamos aos elementos técnicos desse reconhecimento. Nós daremos um passo além. E também nós falaremos sobre os desafios contemporâneos para o seu reconhecimento. Fizemos uma introdução a esses desafios, mas nós vamos agora tentar sistematizar e ampliar mais a ideia, do que acontece hoje, porque a vida dessas comunidades tem sido muito diversa, tem sido muito marcada por adversidades e como é importante se fortalecer para enfrentar essas adversidades. Então, aqui é o momento de começarmos essa sistematização. E depois, no final, teremos as considerações finais, em que fazemos uma retomada do que foi discutido, alinhamos aquilo que foi discutido, já de algum modo deixando os pontos mais importantes para continuarmos depois para a aula de número 3. As referências são as referências citadas aqui, neste momento. A gente sabe que hoje tem uma enorme bibliografia, ou melhor, uma bibliografia crescente sobre o assunto. Não podemos dizer exatamente enorme, mesmo porque o conceito é novo. Mas assim, é uma bibliografia que vem crescendo, que vem se adensando com novos estudos e que ajuda muito a compreender, nas diversas instâncias do que se tratam esses povos, do que se trata o conceito, de povos e comunidades tradicionais. Quando a gente fala, por exemplo, de diversas instâncias também, de compreensão, é importante dizer que a necessidade de conhecer não é somente de agentes públicos, não é somente de acadêmicos, não é somente de pesquisadores, de modo algum.
Todos nós precisamos, eu vou bater bastante nessa tecla, como membros de uma sociedade desigual, permeada por violências históricas, é um dever de todos nós sabermos o que é um povo, né? Uma comunidade tradicional, e quais são os seus direitos, quais são as suas necessidades e como nós podemos apoiá-los, certo? Então, até mesmo as pessoas ali de perto, os vizinhos, precisam conhecer, né? A população daquela cidade em que esse povo se localiza precisa conhecê-lo, certo? Então, assim, nós garantimos, nós temos certeza, né, de que nós nos aproximamos de uma maior justiça a esses povos. Aqui temos uma imagem, essa imagem saiu justamente num artigo da Agência Brasil, de julho de 2019, e o título é Projeto fará diagnóstico de 64 comunidades indígenas e quilombolas. Quem quiser ler, aqui nós temos a referência. De agora, né, já fizemos o panorama do curso, já apresentamos os objetivos gerais do curso. A partir da aula de número 2, nós vamos enfatizar aquilo que será apresentado aqui na aula, certo? Quais são os temas desta aula? Nesta aula, os temas são relações entre perspectivas internacional e nacional de povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos aí uma confluência, né, de perspectivas. Inclusive, o termo foi incorporado depois, né, depois de nascer e circular, né, dentro da realidade internacional, ele é incorporado no Brasil, devidamente, né, por meio de documentos oficiais. Nós vamos ver quais são os principais marcos históricos e jurídicos para o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais pertencentes ou presentes aqui no nosso país, e como o reconhecimento dessa história é fundamental para o autorreconhecimento e o reconhecimento social desses grupos que estão espalhados pelo território brasileiro. Como eu já disse anteriormente, não existe um lugar, né? São vários lugares em que eles estão. No geral, eles estão em comunidades um pouco mais afastadas dos grandes centros urbanos, mas isso não impede que, eventualmente, tenhamos também no interior de cidades, né? Então, é importante conhecer, é importante observar, é importante procurar saber a realidade que você tem na sua cidade, e atuando como um agente público, atuando como entrevistador, você vai lidar com esses grupos. E aí precisa estar preparado para essa realidade, né, para a vida dessas pessoas, colaborando para que eles se fortaleçam e que tenham acesso aos seus direitos fundamentais, né? E direitos esses que foram negados ao longo de gerações e por vezes, né, não raramente, séculos e séculos. Objetivos da aula de hoje, da nossa aula deste momento. Compreender aspectos do percurso histórico do conceito de povos e comunidades tradicionais, em especial as diretrizes internacionais, identificar marcos históricos do conceito no Brasil, e aí enfocamos também as diretrizes atualmente adotadas em nosso país. Então aí partimos também para os marcos legais brasileiros.
e examinar os desafios para reconhecimento social ainda presentes nos dias de hoje. O percurso histórico do conceito. Que todas as vezes em que aparece o QR Code, eu convido vocês a abrir e procurar justamente o vídeo que está indicado nesse endereço, especificamente. Então, eu sempre procuro colocar a referência para que você possa reconhecer do que se trata, mas recomendo que não deixem de assistir aos vídeos indicados ao longo do nosso post. Eu procurei separar 3 vídeos por aula, para que você tenha um panorama, uma vivência, uma experiência, se acostume, entenda, compreenda, se coloque no lugar dessas pessoas e, enfim, tenha uma experiência única, porque cada realidade é única. E é isso que eu gostaria que vocês vivenciassem de alguma maneira aqui no curso. Aqui nós temos um vídeo que foi gravado na ocasião do 2º Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E aqui, esse vídeo é de 2017 e foi gravado entre 22 e 24 de maio, em Lusiânia. Nós estamos falando de Goiás. E aí nós vemos as experiências de luta, eles falando sobre as experiências deles, experiências diversas, né? Como nós sempre gostamos de enfatizar. Aqui nós vemos vivências muito diferentes, experiências muito diferentes, né? Modos de se articular, de viver muito diferentes. E aqui eles contam como essa articulação, essa unificação e esse fortalecimento um junto com o outro faz com que eles lutem, né, com mais veemência, com mais força em defesa dos seus territórios e da construção do bem viver. E esse bem viver é o bem viver deles e é o bem viver nosso também. E temos muito que aprender com essa realidade. Aqui nós temos uma imagem de uma comunidade tradicional, né? Nós vemos uma pessoa que pertence a uma comunidade tradicional do Cerrado. Agora partimos para as diretrizes internacionais, especificamente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa Convenção 169 da OIT foi adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, e entrou em vigor internacionalmente em 5 de setembro de 1991. De lá para cá, nós tivemos um processo de adensamento desses documentos, tanto internacionais quanto nacionais, e nós veremos paulatinamente nas próximas aulas, né, como que esse processo ocorreu. Mas aqui, esse ponto é importantíssimo. A Convenção 169 coloca com muita clareza o direito de reconhecimento, afirmação, autodefinição de povos e comunidades tradicionais. O que a Convenção diz? Que esses grupos têm o direito de se autoafirmarem e reconhecerem seus territórios como tradicionais e como áreas de conservação da natureza. Observem bem, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos falando de um processo em que eles podem autodeclarar pertencem àquele território, ter uma relação forte com aquele território
uma relação que vem de várias gerações, uma relação de vida, de comunidade, de subsistência, enfim, uma relação bastante complexa e que contribuem para a conservação da natureza. E é ali que eles se organizam e é ali também que é dali que tiram a sua subsistência. Então, a Convenção 169 foi importantíssima nesse processo. Nós tivemos a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em 2002, lançou o programa CIPAM. E o que diz, né, o que significa essa sigla, CIPAM? São os Sistemas Importantes de Patrimônio Agrícola Mundial. E o objetivo principal desse programa é reconhecer patrimônios agroalimentares no globo, a fim de assegurar a segurança alimentar e nutricional, a conservação e a promoção da agrobiodiversidade e a diversidade sociocultural do planeta. Então, nós estamos falando aqui de mais um programa importantíssimo para que diversos grupos, diversos territórios que tenham um sistema autorregulado, vamos dizer assim, de manejo do território, de vida e de conservação da natureza, ou seja, tem um equilíbrio muito forte das pessoas com relação a esse território. Então, esses patrimônios, eles passam a ser reconhecidos em diversos países. Em 2023, chegamos a ter 78 espaços identificados no planeta, em todos os continentes, aliás, não só em diversos, em todos os continentes. O ponto focal no Brasil, do programa CIPAM, é o Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Então, aqui vocês podem também observar que nós já temos a ligação dos povos e comunidades tradicionais com os agricultores familiares ou os pequenos agricultores, que têm uma relação harmônica, muito mais harmônica com o território, que conseguem conviver com esse território, que não, por exemplo, não usam agrotóxicos, que não prejudicam o meio ambiente. E aí nós temos a fauna e a flora protegidas. Então, essa maneira de conviver com o território é fundamental para o bem-estar da humanidade. Ainda falando sobre as diretrizes internacionais, é importante falar sobre as TICAs. É uma abreviação traduzida do inglês. O que é uma TICA? O que são as TICAs, São territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais e locais. A autodeclaração como TICA pode ser feita pelo próprio grupo. Então, um grupo, há um procedimento para fazer essa autodeclaração, e a partir dessa autodeclaração, esse grupo está dizendo que possui o quê? Eles dizem que há um pertencimento à comunidade, eles dizem que existe um sistema de governança, ou seja, eles têm organização e eles empregam esforços sistemáticos, quer dizer, não são esforços pontuais, eles são esforços
permanentes para conservar a biodiversidade do espaço que é habitado por eles. O consórcio DICA, ele foi criado na Suíça em 2010 por representantes tradicionais de 22 países. Reconhece a ligação do povo com o território. Aí nós temos, assim, falando sobre essas dimensões, sobre esses marcos internacionais e que deixaram impacto, né? Que impactaram a nossa história também aqui no Brasil, nós temos a Declaração de Tlaxcala, que é de 1982. Aconteceu lá em Trinidad, no México. Ela foi assinada no Simpósio Interamericano para a Conservação do Patrimônio Edificado, que teve como tema revitalização dos pequenos povoados. Lembra que eu falei? Na aula anterior, existem comunidades que habitam também, né? Cidades, especialmente pequenas cidades. O evento foi organizado pelo Comitê Nacional Mexicano, né, do ICOMOS, e aconteceu em La Trinidad entre 25 e 28 de outubro de 82. Então a gente tem uma história, é uma história que é possível de ser observada, olhada, mas é uma história que não deixa de ser recente. E até por isso se torna mais urgente essa articulação e essa compreensão da dinâmica e da importância do reconhecimento desses povos. Sobretudo por conta do avanço, né, daquilo que a gente chama como do avanço da força, né, da sociedade, da comunicação, da informação, do capitalismo, que acaba se contrapondo, né, às formas de vida desses povos, dessas comunidades, em muitas frentes. Aqui nós temos uma imagem muito interessante de comunidades locais em Musashino. Aqui eles usam as folhas caídas clara como um substrato, um composto para arar os campos. É uma imagem da FAO, publicada na página da FAO, que é o organismo da ONU. Aqui, dentro daquela ideia de vocês se aproximarem da realidade das comunidades locais brasileiras, nós temos uma apanhadora de flor sempre viva em uma foto que foi tirada no segundo encontro das comunidades apanhadoras de flores sempre vivas em Diamantina, que é uma cidade de Minas Gerais. Essa imagem é uma imagem bem bonita, também está publicada na página da FAO. Seguindo adiante, nós temos aqui novamente um QR Code que vocês podem entregar para acessar esse vídeo no YouTube, que está destacado também no azul, cujo título é Povos e Comunidades Tradicionais e Metodologias de Autoidentificação e Reconhecimento. Pessoal, é muito importante conhecer um pouco dessas metodologias, né? Sobretudo para quem vai exercer uma atividade profissional que lida com esses povos. Aqui nós temos mais uma imagem de uma comunidade tradicional brasileira. Aqui nós temos uma comunidade ribeirinha. E aqui nós temos uma coleta de sementes de andiroba, que é a retirada de árvores bem altas, de copas pequenas que estão presentes na América do Sul, Central e no Caribe, e é usado de diversas maneiras
no Amazonas. Diretrizes nacionais. Vimos algumas diretrizes internacionais antes, né? Na sessão de número 2 aqui da nossa aula. E agora nós vamos ver as diretrizes nacionais. Como que se a organização no Brasil dessa possibilidade, né, de reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais e reconhecimento dos seus direitos? O decreto número 4.339, que é de 2002, instituiu a Política Nacional da Biodiversidade. Seus princípios estão fundados na compatibilização de direitos, a manutenção da diversidade cultural nacional é importante para a pluralidade de valores na sociedade em relação à biodiversidade, sendo que os povos indígenas, os quilombolas e as outras comunidades locais desempenham um papel importante na conservação e na utilização sustentável da biodiversidade brasileira. Então, esse reconhecimento brasileiro aqui já é muito importante. Nós temos escrito, né, de uma maneira muito clara, os povos indígenas, os quilombolas e a existência, né, o reconhecimento da existência de outras comunidades locais, como sendo intrinsecamente ligadas a uma dinâmica que é sustentável, né? Uma dinâmica que tem harmonia com o meio ambiente e que ajuda, a sua existência ajuda a manutenção da biodiversidade, a conservação, a proteção da fauna e da flora do nosso país. A gente sabe que hoje, né, essa questão é fundamental no momento em que se aceleram os processos de invasão de território, né, dos territórios que eram um pouco mais afastados dos grandes centros. É muito importante que essa consciência seja fortalecida e reconhecer que nós estamos tratando de um patrimônio que é universal, ele não é só nacional, é um patrimônio de todos, né? É um patrimônio da humanidade. A Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais foi criada em 27 de dezembro de 2004, vinculada ao meio ambiente. Articulou-se com o Ministério da Cultura e mais 7 órgãos do governo federal. Depois nós tivemos a Declaração da Diversidade Cultural. A missão salvaguarda o patrimônio cultural imaterial. Foi promulgado pelo Decreto 5.753, de 12 de abril de 2006. Então, observem como esse arcabouço jurídico é recente, né? É do novo milênio, né? Então, estamos falando de 2002, 2004, 2006 e de lá para cá os documentos, né, que nasceram foram se, vamos dizer assim, foram se especificando, foram guardando, né, trazendo diferentes aspectos para fazer com que esses povos e essas comunidades tradicionais fossem mais protegidas, né? Então, as pautas foram crescendo e as pautas ainda estão aí, né? Ainda tem um longo caminho para o exercício dos direitos fundamentais de que eles são titulares. Reorganização da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Por ocasião do primeiro Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais,
houve então a presença de pautas para políticas públicas em Luisiana e Goiás. E esse encontro aconteceu em agosto de 2005. Houve a presença de 80 participantes que discutiram propostas da sociedade. Com base nele, em 13 de setembro de 2006, houve a recomposição da Comissão Nacional com 15 membros da sociedade civil e 15 membros do governo. E isso é muito importante, porque nós temos a sociedade presente, representantes da sociedade presentes, e nós temos representantes do governo presentes, né, de diversas instâncias. Isso faz com que a Comissão Nacional seja mais representativa, né, consiga pautar aquelas que são as demandas dos povos e das comunidades tradicionais. Depois foi instituída a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais por meio do Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Ela foi elaborada com base em estudos e discussões da Comissão Nacional. Segundo o decreto, o que está dito? Povos e comunidades tradicionais são um grupo culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Olha a importância do reconhecimento. E possuem formas próprias de organização social, ou seja, são diferenciados em sua realidade, que ocupam e usam território e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E aqui partimos para a quarta sessão da nossa aula de agora. Desafios contemporâneos para seu autorreconhecimento. Bom, gente, eu falei sobre as ticas, né? Nós falamos há poucos minutos sobre as ticas, né? Como elas são importantes nesse movimento de autodeclaração e que é um grande passo para que o reconhecimento aconteça. E essas ticas, né? Nós temos aqui um vídeo específico explicando como que ela acontece. É uma autodeclaração que pode ser realizada pela própria comunidade e reconhece valores sociais, ambientais e econômicos de um território, da comunidade e do seu sistema de governança. Olhem só esses 3 pontos, né? Ao território, a esse território a população se liga com seus valores sociais, comunitários e também há um sistema de governança. Então, esses elementos são fundamentais para para que essa autodeclaração aconteça, para que esse reconhecimento aconteça, né, por meio dos certificados, por meio das ticas. Aqui nós temos a imagem de um apanhador de flores sempre vivas. De novo, com essa ideia de trazer um pouco a realidade do que nós temos aqui no nosso país. É uma paisagem, inclusive, bastante rural, como que vocês podem perceber. A construção identitária e essa visibilização social devem acontecer para que o processo de reconhecimento esteja na ponta, vamos dizer assim, né, do processo. É fundamental, então, que a sociedade, né, que a organização social e das comunidades aconteça, e nós temos esse processo de autoidentificação e reconhecimento. Então, esses pontos são fundamentais, tá bom? Para que esses grupos se organizem. O protagonismo das pessoas é fundamental, ou seja, eles precisam se colocar,
né, de uma maneira ativa, que defendam, né, precisam defender os seus hábitos, precisam defender as suas práticas, os seus costumes, os seus processos, de como lidar com a terra, de como viver, de como se alimentar, né, de tudo que é necessário para o existir. Esse protagonismo é um elemento fundamental. E com a união dos jovens, os jovens, vejam bem, eles são fundamentais, porque eles conseguem agregar um grande valor a esse processo de luta pelo território. Precisam ocupar esses espaços e ser visíveis, buscar a visibilidade, precisam ser conhecidos. E aí eles vão contando as suas histórias, eles vão contar as histórias dos seus antepassados e as perspectivas de futuro. Então esse protagonismo desempenha uma função fundamental para o reconhecimento das comunidades. No Brasil, tanto as TICAs, a gente viu que é uma instância internacional, mas nós temos aqui, né, os certificados TICAs também são possíveis e já apresentamos anteriormente o CIPAM e o CIPAM também. Então é possível usar esses dois métodos. Além esses dois métodos, eles acontecem com base em 3 elementos. Esses 3 elementos são fundamentais: o pertencimento, a governança e a conservação da natureza e da biodiversidade. Esses 3 elementos precisam ser reconhecidos, tá? Para acontecer esse reconhecimento por meio das TICAs e do CIPAM. Tem um outro método que está sendo bastante usado no nosso país e que foi desenvolvido aqui. É empregada para o reconhecimento de territórios, povos e comunidades tradicionais e é feito por um aplicativo de celular, acessível e gratuito. E essas pessoas, então, esses povos, essas comunidades e agricultores familiares podem acessar esse aplicativo e lançar todos os dados relativos ao seu espaço. Eles podem, então, empregar esses dados para a realização do automapeamento. Isso é muito importante para saber onde eles estão, onde eles vivem, do que eles vivem, tá? Quantas pessoas são, etc. Então, esse aplicativo é importante para realizar esse mapeamento. Foi criado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, ao lado do Instituto Sociedade, População e Natureza e da Rede Cerrado, em parceria com o Instituto Cerrados. Plataformas de territórios tradicionais. Também existe a plataforma para cadastramento de territórios tradicionais, que foi lançada em Brasília em 2019, proposta pelo Ministério Público Federal. E foi produzido em modo colaborativo com as comunidades tradicionais. Então a gente vê essas parcerias de governo e essa atenção, né, e essa escuta às necessidades das comunidades resultarem em elementos como esse, né, como plataformas que são úteis para esses processos que resultam, né, da reivindicação, que são a base da reivindicação de direitos. Essa plataforma de territórios tradicionais foi desenvolvida com o apoio da Universidade de Lavras, Minas. E aí eu coloquei apenas aqui uma indicação, né, vocês podem consultar Calegari, Iguchi e Bruno, que é um artigo de 2014. E vocês têm
um exemplo de como funciona o registro no aplicativo Tomata. Inclusive, observa aqui, ó, a pessoa seleciona qual é uma espécie de um automapeamento. Começa dessa maneira, né? Delimite o seu território tradicional, desenhe no mapa o contorno da área que a sua comunidade ou povo ocupa tradicionalmente. Identifique locais de conflito. Ali também, no aplicativo, é possível mapear, indicar, dizer, declarar que se há invasões, conflitos de terra, conflitos por água, queimadas, garimpo, contaminação por agrotóxico, etc. Considerações finais. Analisamos até aqui quais são os marcos normativos internacionais e nacionais que dão o suporte ao reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Então, são alguns marcos, né? É assim que as coisas vão ganhando uma história, né? Um contorno, uma história, e que dão suporte para que esses direitos avancem. Mas também como é importante auto-refletir, auto-identificar, auto-reconhecer. Conhecer a si mesmo, né? Conhecer como parte do grupo. E o grupo conseguir expressar essa sua história, a fim de que governos e sociedade possam reconhecê-los e promover, então, boas políticas públicas que são direcionadas a eles e que são direcionadas também a toda a sociedade. Tá? Então, eles, como cidadãos brasileiros, também têm direito ao tudo, né? Que tem direito um cidadão que mora dentro do território brasileiro. Então, se necessário, é importante alcançá-los. Esse é um desafio do agente público. Esse é um desafio da pessoa que ocupa o espaço de um agente público. Né? Se eles não chegam até essas pessoas precisam procurar modos de chegar até eles. O protagonismo dos membros dos povos e comunidades tradicionais, né, com a liderança, é crucial para terem reconhecimento dos seus direitos e para usufruírem as garantias constitucionais. Portanto, gente, nós temos aí já um conjunto de marcos constitucionais importantes, né? Marco constitucional brasileiro, mas também marcos legais internacionais e outros marcos brasileiros, né? Decretos, etc., que reconhecem, né, a centralidade desses povos, dessas comunidades. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui e vou fechar nessa imagem. Gente, uma coisa é você... Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para reconhecer e para avançar no fortalecimento desses povos, dessas comunidades que procuram, que precisam, né, do apoio do governo em diversas frentes. E as políticas públicas que são desenhadas para a população, igualmente são políticas públicas que devem chegar até eles. E eles precisam ter direitos, não só isso é muito importante, né? Eles precisam ter o direito de viver essa autoestima. Não é? A gente não está falando de apenas um elemento, a gente está falando de um complexo, né? De elementos que são fortalecidos por essa relação intrínseca com o lugar que é habitado por eles. Então, é um direito de viver, de morar, é um direito de plantar, é um direito de colher, é um direito de alguma maneira, tirar dali do território a sua subsistência. Precisam ter direito à educação, a educação precisa chegar a esses territórios.
A saúde precisa também chegar a esses territórios, a educação de qualidade igualmente e muitos outros direitos. Então, todo esse complexo vai fazer com que eles consigam existir, né? Continuar a existir dentro da sua cultura, né? Da sua diversidade, do seu potencial, né? Da sua criatividade, da sua religiosidade e ancestralidade, e também eles possam existir para nos ensinar tantas e tantas e tantas outras coisas, né? Sobre a vida, sobre os modos de vida, sobre como aprender, né? A conviver em harmonia com o território, com o meio ambiente, com as pessoas, enfim, com a vida, né? Ter um bem-estar, viver de uma maneira plena. Então eu deixo aqui essa imagem e convido vocês a verem com cuidado os vídeos, ver os vídeos da primeira aula também, refletir, pensar, anotar, imaginar, se colocar no lugar e lutar por um mundo melhor. Lutar por um mundo melhor é lutar também pelas pessoas. É lutar em comunidade, em sociedade, para o bem coletivo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.